tem. Marina, boa noite para você. Já estou Boa divulgando o seu trabalho noite. aqui. Estou muito feliz que você atendeu meu convite, está aqui conosco. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Já estou falando um pouco do seu trabalho, mas assim, ninguém melhor do que você mesma para falar sobre isso. Então, seja bem-vinda ao Cultura Brasileira, aqui é essa nossa segunda parte do programa, né? O Noite Brasil, Cultura Brasileira. Boa noite para você. E é isso. Então, já aproveito aqui para dizer para você se apresentar e falar um pouquinho, então, do seu trabalho. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito emocionada com o quadro da Nied logo antes do meu. É difícil não se emocionar porque ela é uma grande inspiração, né? Em tantos aspectos, na, na arte rupestre, para ceramistas, artistas como eu. Ela aqui foi uma das pessoas assim que me fez ter interesse na arte rupestre, que era uma coisa muito nova para mim. Eu sou formada em artes e eu nunca tinha tido tanto contato. E o contato que eu tive, infelizmente, era sempre da Europa, né? Não tanto do Brasil, muito menos regional, que é esse o resgate que eu tento fazer hoje. É uma sensação assim de busca por pertencimento, mas também de lutar contra o etnocídio que a gente sofre no Brasil. Né? Os nossos povos indígenas, eles por muito tempo foram proibidos de falar sua língua, de expressar suas culturas, suas tradições, sua arte, sua espiritualidade. E isso sempre me trouxe muita revolta, mas ao mesmo tempo muita inspiração, muito encanto pelo que essa terra pode apresentar antes da colonização, né? E é isso que eu tento trazer na Copa de Barro. A pandemia, ela foi um processo que mudou totalmente a minha produção. Antes eu era ilustradora digital, trabalhava com desenhos para jogos de celular, para livros, e aí não fazia mais sentido para mim, naquele momento, ficar na tela de um computador, sentada, vendo um monitor. A gente está, hoje em dia, super saturado de tela, e aí aquilo, para mim, estava fazendo muito mal. Então, o mundo em colapso, a gente vivendo o pior do capitalismo misturado com total falta de compromisso com as pessoas e com o mundo. Então, eu falei assim, que loucura, ou eu vou ficar louca, ou a arte me leva para algum caminho, e onde nesse caminho eu possa me encontrar novamente, porque ali eu não estava me realizando mais como criadora, como na fantasia, na imaginação que eu produzi. E aí, nisso, foi vindo primeiro o que curava naquela época, né? Que, para mim, é a natureza, né? A natureza faz parte da gente. Ela não tá ali, a gente aqui. A gente é ela faz. A gente vive, né? Do que ela proporciona. E o que ela me proporcionou naquela época foi cura. Eu imaginava assim, comecei fazendo umas araras, na caneca, uma coisa muito rústica ainda, muito singela, era bem assim, para mim, eu acho muito legal, mas ao mesmo tempo era assim, um início de algo que eu não sabia o que ia virar. E veio as queimadas do Pantanal, né? Aquilo foi terrível, porque eu estava naquele momento conectada demais com o nossos biomas. Então, quando veio as queimadas, eu falei, meu Deus, vai virar história. O que eu estou criando aqui agora pode se virar passado. O que é esse presente, esse momento, né? E ali eu decidi que eu ia fazer mais canecas ainda para poder vender, ajudar alguma ONG, uma coisa assim, pequena, né? Porque a gente sabe que o indivíduo sozinho a gente não consegue lutar contra o capitalismo avassalador. Não tem o que falar. É esse o termo. E aí, quando eu percebi que eu estava criando e vendendo e aquilo estava alimentando, fazendo sentido para a minha existência, particularmente como indivíduo, eu falei, eu não consigo mais sair daqui. Esse é o meu caminho a partir de agora e tá estranho porque dentro de todo o preconceito que a gente vive, né, artístico, tem tanta subjetividade que a gente precisa lutar diariamente nesse país. Então, assim, a cerâmica para mim era uma coisa que eu tinha levado como, ai meu Deus, coisa de, sei lá, das antigas, a gente que
eu não tinha, assim, hoje a noção que eu tenho do artesanato. Na faculdade a gente tinha o artesanato como uma coisa muito tradicional e não entendia por quê, não tinha, assim, uma inclinação na universidade de apresentar aquilo, pelo menos na minha época, não sei hoje, é de apresentar aquilo como uma linguagem cultural muito importante, que é o que eu vivo hoje, né, e que eu me inspiro. E e aí foi isso, assim, daí com a cerâmica, ela foi me trazendo não só a representação da nossa fauna, do cerrado, mas também a arte rupestre, que aí eu quis entender, né, nosso passado, os ecos do passado. O que que era essa terra antes de tudo? Como que o homem Marina, vivia? Pode falar. e aí, assim, são essas coisas, né, que digamos, oportunas, né, assim, providenciais, digamos, porque a gente marcou a entrevista, a gente combinou já tem uns dias, e a gente acaba com esse fato, né, lamentável do falecimento da Niede, mas acaba sendo uma forma, inclusive, da gente trazer aqui com mais afinco, com mais detalhes, por isso que eu falei um pouco dela, né, trouxe essa informação aí, do trabalho que ela desenvolveu, e a partir disso, então, você tá aqui. Eu falei: "Bom, é isso, eu vou comentar, claro, vou trazer a informação do falecimento da Niede, falar um pouquinho, né, assim, bem pouquinho, bem por cima mesmo do que foi, do que é, na verdade, né, a pesquisa Uhum. dela e o Parque Nacional da Serra da Capivara. Mas aí, a partir disso, então, te pergunto, né, aonde que entra a arte rupestre no seu trabalho? E te pedir para falar mesmo um pouco do que você tem de pesquisado, dessa relação da arte rupestre, e aí como é que você imprime isso no seu trabalho, na sua arte, né, nos materiais todos que você cria e que você desenvolve. Certo. Então, quando eu estava criando, os seres da fauna, na pandemia, minha mãe estava muito imersa no universo da Niede. Minha mãe é bióloga, pesquisadora, trabalhou a vida inteira no estado, então ela começou a me apresentar alguns, Niede com muito entusiasmo. E eu comecei a ler os artigos dela, comecei a ver os documentários dela, aí eu entrei, assim, imersa mesmo, vendo a arte rupestre que ela apresentava na Serra da Capivara. Meu sonho ainda é visitar lá, infelizmente não vou mais poder conhecê-la, mas enfim, ela deixou um legado que inspira todos nós. E aí, comecei a pesquisar, pesquisar, e eu falei: "Mas e a arte rupestre do estado do Mato Grosso do Sul? E da minha região? Por que que eu não conheço nada? Alguém conhece alguma coisa? Existe? Onde está? O que que foi feito? Quem que foi os povos que habitaram aqui antes?". Então, nessa busca, eu fui pesquisando, né, na internet e encontrei a capital da arte rupestre aqui no Mato Grosso do Sul, que é Alcinópolis. Lá tem a maior quantidade de sítios arqueológicos do estado do Mato Grosso do Sul. E eu falei, era pandemia, eu não estava vacinada ainda, era final de 2020, e eu falei para o meu companheiro, eu falei: "A gente tem que ir lá. Eu não vou conseguir ir na Serra da Capivara agora, mas a gente tem que conhecer, os sítios arqueológicos aqui do estado do Mato Grosso do Sul". E aí a gente foi numa viagem, a gente ficou 4 dias hospedados por lá. É uma cidadezinha que carece de muita, mas muito investimento e infraestrutura, tem um potencial gigantesco. As pessoas que habitam a cidade são incríveis, extremamente hospitaleiras, vai muito turista lá, estrangeiro, que eu acho isso assim, puxa, agora sim, já tem mais trabalho, já tem mais desenvolvimento. Eu estava lendo algumas pesquisas de alguns pesquisadores de Dourados, da UFGD, que parece que começaram a articular melhor e compreender mais sobre o sítio, catalogar mais os sítios arqueológicos de lá em 2018. Eu me formei em 2010. Então, eu não realmente na faculdade não tive contato nenhum, nem nunca soube de Alcinópolis. Então, chegando lá, o meu intuito naquele momento era de divulgação, era de extensão, era tipo assim, a gente tem que falar sobre isso para todo mundo proteger, cuidar, vir conhecer. As pessoas têm que vir aqui conhecer e proteger, entendeu? A importância da proteção desses patrimônios. Porém, quando eu cheguei lá e eu entendi que ainda falta muitos recursos de proteção das pinturas, dos grafismos, eu falei assim: "Cara, se alguém tocar nisso aqui, se alguém fizer isso aqui na parede, a gente perde um registro de 2.000 anos, de 3.000 anos". Então,
a primeira coisa que eu senti foi, primeiro, fiquei vislumbrada, emocionada, porque é como se você voltasse no tempo, dá um arrepio, você se sente muito emocionado, você fala: "Cara, como que os povos aqui viviam?". Como artista, eu sinto muito essas eu tenho muito esses sentimentos, assim, de, tipo, fantasiar, imaginar como que devia ser naquele período, como que eles viam as estrelas, como que eles viam os fenômenos naturais, como que aquela magia alimentava eles, como que era a caça, como que eram as ilustrações, as urnas fúnebres. Eu queria entender tudo primeiro. Então eu cheguei com essa intenção. Depois que eu fui conhecendo, eu conheci o sítio arqueológico, Barro Branco, Templo dos Pilares, que é um lugar extremamente impressionante. Pata da Onça é incrível. E tem mais um agora que não me recordo. Mas a gente foi conhecendo e a minha sensação era tipo assim: eu não posso contar disso para ninguém, ninguém pode vir aqui. Isso aqui precisa ser protegido, fechado, selado. Alguns só são acessados por fazendas, então você tem que entrar de porteira até porteira e outras fazendas para poder chegar. E aí, como eu estava mostrando a minha jornada nas redes sociais, depois eu fiz uns textos explicando que, na verdade, não era para fazer. Porque a gente tem muita tendência, às vezes, tipo, a galera vai lá acampar, deixa lixo, não tem monitoramento, não tem ainda toda essa estrutura para proteger aquele espaço como a Unied conseguiu na Serra da Capivara, que antes estava sendo depredada. Então, cheguei muito inspirada de lá, de Alcinópolis, registrei o máximo que eu pude, fiz vídeo, fiz fotos, cataloguei, comecei a pesquisar como que eram os minerais que eles utilizavam com sangue, com óxidos, para poder deixar os registros nas paredes, e fui criando algumas peças, como esse bule aqui, se me permite, que ele tem o Eu registro. ia te pedir justamente isso, para você Ah, mostrar o que você tem de material e explicar, que será ótimo. beleza. Então, esse bule, ele tem o registro da pata da onça, e agora eu acho, não me recordo, mas eu acho que esse também é da pata da onça ou do barro branco, eu não tenho certeza, né, que são esses 2 boizinhos. Não é certo, nunca a gente vai conseguir, saber exatamente o que que eram esses animais, o que que significavam esses registros. Então, conversando com arqueólogos, o que eles falam é que o que a gente pode, no máximo, é se aproximar baseado na geografia do lugar. Às vezes, alguns riscos podem representar mapeamento, onde tinha rios, onde tinha grutas, onde eles poderiam se proteger da megafauna. Era um período muito gelado, então eles tinham que se proteger em cavernas, em grutas. E aí eu fui me inspirando. Esse daqui é o tigre dente de sabre, né? E aí, junto com esse bule, agora a galera vai ver que eu não vendi, porque eu pus ele na venda no site, só que eu não vendi porque acontece na cerâmica, ele rachou na base, então não pode servir líquido. Então eu fiquei feliz, na verdade, ficou comigo. Aí tem essas E canequinhas, pode falar. não, é maravilhoso. Não, é assim, é incrível, assim, e eu vejo vendo, os seus trabalhos nas redes sociais, aí tem uma outra pesquisa que você desenvolve, né, para além da arte rupestre, que é você também se debruçar sobre a fauna, né, porque aí é a partir disso que você também cria os teus trabalhos todos, e sobre o folclore. Então, como é que é isso, assim? Você, por exemplo, você fez todo esse processo de imersão mesmo, né, você foi para esses lugares e acompanhou e pesquisou e foi vendo, e aí isso te trouxe inspiração. E aí você também foi para esses outros, lugares, né, sobre a fauna, sobre o folclore. Como é que é esse processo, assim, todo? Como é que você foi desenvolvendo ao longo desse tempo? E depois eu queria te perguntar sobre a cerâmica em si, mas só para Uhum, falar um pouco, porque muito do que eu tenho visto, pelo menos os últimas postagens que você coloca, os teus últimos trabalhos, estão muito ali, falando da fauna, né, em especial, e uhum, do folclore também, né. O sim. xadrez do Saci versus a Iara é lindíssimo. Eu queria Obrigada. muito pra mim. Mas é isso, sim, se você puder falar um pouquinho, depois eu vou até mostrar aqui pra quem ainda não conhece, eu vou pôr o vídeo da Marina, pra vocês assistirem, viu, gente. Bom, a fauna foi muito orgânico, né, comecei assim, testando, não era algo
que ia ser na minha cabeça que eu ia trabalhar, de repente se tornou um vício. E aí, fui me desafiando, com muito medo. Dá muito medo, porque a partir do momento que você evolui, você não pode mais voltar atrás. Mas aquilo dá muito trabalho. Aquilo é uma coisa nova, uma técnica nova que você está desenvolvendo. Então, como que eu cheguei ali e agora eu tenho que reproduzir vários iguais? Então, é difícil. Então, quando eu conseguia quebrar algumas barreiras e eu conseguia criar o animal que me encanta, né? Por exemplo, teve uma época que era bem orgânica. Eu acordava e falava que bicho eu sou hoje? Hoje eu sou uma onça. Que tipo de onça que eu tô sendo hoje? Ah, eu sou uma onça que quer subir na árvore, quer subir em galho, quer subir. Eu quero fazer uma onça que quer estar lá no alto e olhar para as presas lá do alto. Então, aí eu fazia, por exemplo, aí eu fiz essa peça aqui, ó. Que é uma onça, né, no galho, no tronco. Então, aos poucos, eu fui fazendo assim, criando os animais por interesse de ver que bicho eu queria ser aquele dia. Eu sou um lobo-guará hoje. Quero comer frutinha e eu quero andar no mato alto. Então, eu fui me incorporando na nossa fauna, não pensando no animal distante de mim, mas sim como eu sendo parte dele e ele sendo parte de mim. E isso foi trazendo força para eu desenvolver uma técnica, porque desenvolver técnica é chato, é tenso. A primeira capivara que eu fiz deu certo. Aí eu falei assim, nossa, do nada eu descobri que a capivara era um fenômeno. Eu fazia arara azul, canindé, ficava um tempo ali na loja, mas vendia. A capivara, o dia que eu fiz, ali eu entendi o que estava acontecendo. Eu falei assim, eu não estava entendendo o que capivara era até aquele momento. Para mim, a capivara era o meu roedor aqui da minha cidade, cresci vendo elas atravessando as ruas na universidade. Então, quando eu fiz a primeira capivara e ela saiu, ela teve muitas curtidas, deu uma viralizadinha e vendeu na hora, eu falei, não, agora eu tenho que fazer muitas capivaras. Fiz uma, deu certo. Então, vou fazer a próxima. Fiz a próxima, ficou uma porcaria. Aí eu fiz uma segunda, ficou pior que a primeira. Fiz uma terceira e falei, eu sou uma fraude. Não sei como eu consegui fazer a primeira. Fiz a quarta, chorei, ficou, eu amassei. Fiz a quinta, ficou melhor que todas. Aí eu falei, eita, peraí, então. Então, eu tô entendendo, assim, a tridimensionalidade desse animal. Porque até você entender como que você vai fazer a anatomia dele é muito tempo, é um estudo, você tem que ver muitas imagens, você tem que ir lá no parque ver o bichinho, registrar, filmar. E aí, pensa assim, eu só não conseguia fazer direito uma capivara, como que eu ia fazer a onça? A onça foi o último animal que eu consegui fazer, que hoje eu faço mais tranquila. Para mim, o felino era o mais desafiador. Então, eu tenho até um bully que eu fiz, o primeiro bully que tem uma onça, eu chamei o meu companheiro, que ele adora modelar em massinha, e falei, eu confio mais em você fazendo uma onça do que eu, então faz a onça aí. Aí ele que fez a onça para mim, nunca contei para ninguém, só arrumei o rosto dela. E aí então vai sendo assim por fases. Então você cria o animal, aí você consegue criar o animal. Aí ele fica engessado, mas aí você quer fazer com que ele brinque, que ele se divirta naquela peça. Então ele vai subir um tronco, ou ele, por exemplo, esse daqui, hoje eu consigo fazer isso aqui antigamente para mim eu jamais faria. Que é uma onça fêmea chamando o macho para. Nossa, que coisa linda. Muito obrigada. Nossa, já quero. É muito legal. Eu sou muito fã de caneca, né, eu tenho uma mini coleção de canecas. Eu peço de presente para as pessoas. Eu falo: "Ó, vai viajar? Traz uma caneca para mim do lugar", assim, eu sou muito fã mesmo de caneca. E aí, deixa eu mostrar então aqui, gente, que daí a outra questão que eu queria te perguntar. Agora, só um comentário, é interessante esse seu relato sobre a criação, né, dos produtos todos, né, é tão ruim falar produto, mas é que acaba sendo, né, a gente está numa Peça, sociedade pode ser uma capitalista. peça. É, peça, isso, muito obrigada. Mas aí, Marina, acho que esse seu relato é importante para entender a diferença do processo criativo e do trabalho do artesanato, que não é uma produção em escala industrial e que vai ali colocar ter um formato, né, ter uma forma, e aí reproduzir tudo muito igual, né, que Uhum. vai virar aquilo em formato numa lógica industrial.
é isso, é um trabalho de uma artista que sai de um jeito, de um jeito, depois vai fazer um outro, sai de outro jeito, quer dizer, é uma contracorrente, né, é uma lógica do trabalho do artesão, né, que é esse Uhum, trabalho que, quando ele me parece hoje, não sei, né, ou ele fica num território ali muito cinza, digamos, entre ficar muito elitizado, né, ou ele não ser de fato valorizado, né, porque também tem um uhum, pouco isso, assim. Ou ele entra numa lógica de mercado para ser aquela peça super, elitizada e etcétera, ou então ele entra nessa lógica, como você no começo da sua fala, você traz isso até na formação sua, né, na graduação, de que a cerâmica, esse trabalho manual, ele não tem necessariamente esse espaço todo, né, por isso acho que talvez, uhum. os artistas visuais, não sei, aqui você pode falar melhor até, vão para essa área mais digital mesmo, né, porque tem mercado, inclusive, e etcétera. Me parece que entra um pouco por esse lado também. Mas o trabalho do artesão, né, da artesã é esse, né, uma hora sai de um jeito, outra hora sai de outro, porque é um trabalho humano que está sendo colocado ali. E acho que talvez a beleza seja justamente essa, né, Marina? Com certeza. Inclusive, eh, essa questão de eu ter sido ilustradora, ter trabalhado com arte digital, era uma forma muito boa de eu me expressar né, nas magias que eu crio, porque todos os meus trabalhos são vinculados à magia. Porque para mim magia não é também é uma realidade minha, não difere, tipo, eu acredito em que se eu entro na natureza, várias coisas se manifestam ali. Né, eu não acredito que a natureza, se eu entrar na natureza, vai ser eu, um tronco, um pedaço de pau e uma folha, material, e não. Não, para mim existe toda uma espiritualidade dentro da floresta, etc. E aí, na ilustração, eu tinha essa habilidade de conseguir transmitir isso no computador, no Photoshop. Hoje, eu trago a ilustração na caneca. Eu acho que a cerâmica, ela é um meio que eu uso para expressar essa magia. Eu não comecei falando, eu quero fazer caneca. Eu comecei mexendo com a terra e com a água. E a terra da água, o que, que você vai fazer um prato, fazer uma caneca, né? Que é instintivo. Mas aí eu pensei, mas eu não quero fazer um prato. Eu quero fazer um prato que que um ser habita ali, que existe toda essa magia que eu trazia antes na ilustração digital para caneca. Então, e eu fiz 3D em São Paulo, então tem a ilustração e o 3D em canecas, que são só a ferramenta que eu utilizo para poder fazer essas artes. Porém, com o tempo, eu tive sim que entender um pouco sobre as questões dos utilitários, porque antes minhas canecas eram muito rústicas, digamos assim, elas não eram tão lisas, né? Então, assim, eu fui aprendendo com os meus clientes que, olha, eu gosto de tomar um cafezinho na sua caneca, pode fazer mais lisinha, ou menos grossa, ter mais espessura, mais uniforme. Aí eu falei, cara, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Eu não posso pegar e meter uma arte lá e a caneca não servir para a pessoa beber. Então, hoje, depois de um bom tempo, né, reproduzindo, eu consigo ter essa ciência geral de fazer arte, fazer a magia, fazer a caneca boa, fazer um pegador que não vai machucar a mão. Então, é essas coisas. É um processo muito difícil, mas viciante. Eu fiquei obsessiva nisso, sabe? Muito legal. É isso. Aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês, gente, eu fiquei encantada com esse vídeo, e eu queria ouvir um pouco, Marina, Brasileiro, desse o seu processo processo. completo em um vídeo único. Saci versus Yara. Iniciei fazendo tabuleiro, porém foram muitas tentativas e no final ficou bem diferente. Em seguida, fui criando o time do nosso querido Saci. E para representar seu clã, fiz a ave Saci, que tem um canto que lembra os assovios de espíritos humanos que habitam a floresta. E o time ficou assim: a torre, que é o Saci no bambu onde ele nasce. O cavalo, que é o Saci em um cavalo. O bispo, que é o Yaci Yaterê, seu irmão que vem do mito indígena de origem guarani que mora aqui na minha região, fronteira com o Paraguai. A rainha Pererê, o rei com seu turbante, e os peões são tornados com folhas. E assim foi formado o time do Saci. Então fui para o clã da sereia Yara, uma jovem guerreira, a melhor de sua aldeia, que hoje protege os rios brasileiros.
E aqui temos a torre, que é a Yara na pedra, o cavalo, que é a Yara no boto, o bispo, que é a Yara guardiã, o rei é Ipupiara, ser mítico muito antigo, o fantasma das águas que assombrava os indígenas e quem passasse por ele, virando suas canoas e, assim como a sucuri, estrangulando as vítimas até quebrar seus ossos. E aqui temos a rainha Yara, e os peões são os homens que Yara levou para o fundo do rio. Aqui temos os 2 times completos da poderosa Yara e do nosso sagaz Saci, representando clãs mágicos desses encantados que habitam o Brasil. E no final é assim que ficou o tabuleiro antes da primeira queima de baixa temperatura. Assim que a peça secou, corri para colocar no forno cerâmico e realizar a primeira queima. Então, abri o forno e peguei peça por peça, já imaginando a riqueza de cores que cada um ia ganhar. E muito concentrada e feliz, fui dando vida para cada modelagem, feita com muito amor, carinho às memórias deles da minha infância e respeito à nossa história, folclores e mitos. Agora venham ver esse resultado comigo. Mas e aí? Você é time Yara ou você é time Saci? Venham conhecer como as peças ficaram. Time Yara, torre, cavalo, bispo, rei com arco nas costas, rainha, peão. Time Yara completo. Agora vamos para o Saci. Torre, cavalo, bispo, rei, rainha, peão. Time Saci completo. E ai de quem vier falar pra mim que eles não existem, pois é sabido que o Saci é tão esperto e criativo que vive em diversas regiões do Brasil, se adaptando e inspirando com sua liberdade. Já Yara, a maior guerreira de sua aldeia, teve que lidar com a inveja de seus irmãos, que tentaram derrotá-la em vão. Isso quase custou sua vida, onde seu pai enfurecido atirou ela na água. Porém, ela foi acolhida pelos peixes em um ritual mágico, se tornando protetora das águas. Peça exclusiva, original e única que estará disponível dia 5 de abril. Eu peguei esse vídeo lá da sua página, viu, Marina? E assim, primeiro parabéns, porque, assim, não tem nem o que falar. É Muito obrigada. lindíssimo, lindo, lindo. Você sabe que eu tenho um jogo de xadrez aqui, que eu ganhei de uma amiga que foi ao Peru, e aí o jogo de xadrez é o Império Inca versus os soldados espanhóis. Eu adoro. Eu adoro Viva o esse jogo Império que eu tenho Inca! aqui. É, exato, muito legal. E aí eu queria te fazer 2 perguntas a partir desse vídeo. O primeiro é o trabalho da cerâmica, né, como que vai ter esse processo todo, queria te ouvir sobre isso. E assim, esse vídeo ele é uma aula de mitologia brasileira, né, assim, de folclore, mitologia brasileira. Então tem uma pesquisa, tem um estudo ali feito para que você chegue nesses personagens todos que você vai construir, né, vai criar para formar esse tabuleiro. Então eu queria te ouvir sobre essas 2 coisas, assim, porque esse vídeo inclusive, né, a partir desse jogo, você pode dar uma aula sobre folclore, mitologia brasileira, quer dizer, tem um elemento pedagógico também ali muito presente, né. Então eu queria te ouvir Muito sobre essas obrigada. 2 questões. Primeiro, muito obrigada mesmo. Como artista, isso é um alimento para a gente entender que deu certo, que aquilo faz essa função, que consegue fazer esse papel, porque é muito sofrido, é muito sofrido mesmo. Achar Não, e esse detalhe, imagina, para fazer uma peça, gente, quanto tempo você levou para fazer esse tabuleiro todo? Geralmente eu levo um mês, mas esse tabuleiro levou muito mais, porque por questão das pesquisas, inseguranças pessoais sobre como trazer isso de uma forma que enaltecesse e não fosse não trouxesse a mensagem errada, e sim, as pessoas pudessem ter acesso e compreender o quão belo o folclore brasileiro é, e o quão importante esses seres, são na nossa história,
na nossa unidade de nação, porque eles trazem sentimento de identidade. Então, assim, é uma forma de resgatar, entender o que é o Brasil, quem sou eu, porque muitas vezes eu achava que crescendo, né, tipo, não, você sempre, a gente cresce escutando, porque eu sou descendente de italiano, sou descendente de europeu, babá. Cara, e ao mesmo tempo a gente não se sentia assim tão brasileiro. O que é ser brasileiro, né? A gente é um povo muito miscigenado. A gente tem uma miscigenação cultural muito grande. Então, onde a gente se encontra no meio disso tudo? São muitas questões. E eu fico sempre observando países que têm culturas milenares, fortes. A China, a Índia, o Japão. Eu fico pensando assim, como... Eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Como que, às vezes, é tão gostoso, deve ser tão bom você ser um artista num país como esse. Onde você pode representar hoje seres encantados originários da sua ancestralidade de 4, 5 mil anos atrás. Como fazer isso no Brasil? É essa a minha maior busca, e que eu quero que, assim, que todos os artistas do Brasil, músicos, cantem, criem letras sobre o nosso folclore. Aqui interessa que nossos contos sejam diminuídos, infantilizados. Por que é mais importante? Por que as crianças brasileiras sabem tanto do folclore japonês? Por que a gente assiste tantos animes e entende tanto dos seres encantados japoneses, mas a gente não conhece, não é todas as crianças que vão conhecer o Boitatá, que é um ser incrível, medonho, maravilhoso, encantador. Então, esse é o primeiro xadrez de muitos que vão vir. O próximo vai ser a Mula Sem Cabeça com o Curupira. A intenção é trazer o fogo nesse próximo xadrez. E aí, eu estou estudando folclore, encantaria, o que é lenda, o que é mito, por que as pessoas tornaram o termo folclore, às vezes, como algo que não é real, quando, na verdade, o folclore de um país, ele é tudo. O folclore, a palavra folclore, ela representa tudo. Nossos mitos, nossas lendas, as nossas roupas, a comida que a gente come, as religiões que a gente tem tradição. Então, na verdade, o folclore, ele é uma palavra que, dentro dela, cabe todo um universo. Quando eu coloquei xadrez, folclore, Saci versus Yara, teve algumas críticas de algumas pessoas, cuidado, você está falando folclore, tem mitologia. Mas, claro, não é cuidado, mitologia está dentro do folclore. O folclore conta de mitos. Que mitos são esses? Então, no Brasil existe, assim, uma alienação cultural grande, um apagamento, e também a gente está perdido nas palavras e no significado delas. E eu também tô. Eu tô buscando agora, né, entender, eu tô lendo muitos artigos, eu tô lendo muitos livros, eu tô procurando muitos autores, para eu não pegar e cair nos achismos, ou ficar nesse senso comum, né? Muitas vezes eu falo, isso aqui é do folclore, folclore, mas isso aqui é um folclore, isso aqui não existe, isso aqui é uma lenda, isso aqui não existe. Sendo que lendas, para muitas pessoas, é importante, existe sim. Lenda, a única diferença de lenda para, por exemplo, o mito, é que lenda, ela é mais específica, ela é sobre um lugar específico, numa época específica. Então, quando aquela lenda conta daquele período, naquele lugar, isso é uma lenda. Não é que ela não existiu, ou que as pessoas não sentiram aquilo. Então, eu tô com, assim, um pouco de cagaço, desculpe a palavra, de trazer tudo isso na copa de barro, mas eu acho que é muito importante, por mais que surjam confusões ou críticas, né, análises, às vezes, superficiais, eu tô me preparando, inclusive minha psicóloga sabe disso, para trazer todo esse material importantíssimo, com muito respeito aos povos indígenas também, porque tem essa questão, nossa, trazendo Yaci e Yaterê. Mas o Saci, ele não veio do além. O Saci, ele é uma mistura dos indígenas, depois dos povos africanos, depois dos portugueses. Ele é uma entidade muito nossa. E é isso sobre o folclore. Aí tá vindo mais xadrez. A próxima coleção, inclusive, vai trazer 7 encantados brasileiros. Pela primeira vez na Copa de Barro, eu vou trazer a fauna com seres encantados. Então vai ter Saci, Yara, a Yangá,
que inclusive tem uma coisa muito incrível que aconteceu com a Anhangá aqui no Mato Grosso do Sul, que um fotógrafo que é uma pessoa que eu admiro muito, a gente sempre conversa, assim, ele fotografou um veado albino no Cerrado, no Pantanal. O Anhangá, ele é um indígena que ele se apresenta como um veado branco. E esse veado do campo, ele surge em momentos de dificuldade, quando tá muito tenso, tá muito difícil, ele vai lá e traz refloresta. E ele registrou a foto desse viadinho exatamente depois da seca, ele veio e apareceu a chuva. Então, é pra gente, a importância de manter o nosso folclore vivo, de continuar trazendo essa espiritualidade, essa encantaria, é muito importante. Então, assim, essa a busca que eu tô fazendo agora, que tá sendo também difícil, que tá sendo profundo, que tá sendo, às vezes, ano passado eu tive uma experiência espiritual, que eu nunca tinha tido, nunca mais pensei nessas coisas. Eu conversei com um influencer, ele é um pesquisador, historiador, indígena da Amazônia, e agora, qual que é o canal dele? Eu vou lembrar. Pode E ele indicar, que a gente pode trazer aqui para o programa, a gente quer muito, seria muito legal, mesmo. Eu vou lembrar. E ele traz no Spotify, ele vai dentro da Amazônia e ele conversa com a comunidade da Amazônia, seja ribeirinho, seja os indígenas, e ele vai conversando, perguntando sobre certas entidades. E aí eu fiquei tão encantada e dá medo, é um arrepio, assim, o Spotify dele. Você sente a presença das pessoas, dos seres sendo contados pelas pessoas. E eu pedi para ele fazer uma parceria comigo, eu falei, vou fazer uma personagem, um ser encantado na cerâmica e você vai narrar. E aí eu escolhi a Matinta Pereira. Beleza. Aí, Matinta Pereira, uma entidade bruxa, muito poderosa, maravilhosa, guardiã das florestas. Ela se apresenta às vezes como uma ave, e aí, que é a coruja. E aí eu comecei a pesquisar, né, como que eu ia fazer ela na cerâmica, e comecei a deitar aí no sofá, comecei a pesquisar e começou a vir um sono e um arrepio. E eu falei assim, hein? Vou parar aqui e vou dormir, que é isso? Vai que a Não tá. Matita Pereira aparece. Vai que ela tá querendo, tô evocando alguém aqui. Aí eu dormi. Na hora que eu dormi, eu sonhei que eu tava numa festa cabocla no meio da floresta. E tinha um serzinho pequeno de gorro do meu lado, me seguindo. E eu arrepiava, fugia. Eu andava, o serzinho vinha. E eu falava, meu Deus, aí fui até a fogueira, tinha pessoas, e o serzinho foi. Quando o serzinho tirou o capuz, era o rosto de uma bruxa, rindo da minha cara, falando: não adianta você fugir, eu tô carimbada em você. E eu olhei para minha botina e tinha um pedaço, metade de uma representação do rosto dela de um lado e metade da representação dela do rosto dela no outro. E eu acordei com um medo que eu não sei explicar. Só que esse meu amigo, ele falou assim, Marina, isso é maravilhoso, isso é uma bênção, ela apareceu para você, faz a peça, é a aprovação dela, ela brincou com você, ela se divertiu com você na E floresta. deu autorização. Me deu Totalmente. autorização. Fiz a peça, vendi pra caramba naquele lançamento, até hoje eu tenho ela como uma entidade muito maravilhosa para mim, eu agradeço ela, eu sou encantada por ela, eu adoro esse sonho hoje, na época eu fiquei uma semana com medo de dormir. Mas a gente tem que se acostumar a entender que isso faz parte da gente. Sim, você me fez lembrar, nossa, várias coisas aqui a partir da sua fala, assim, que, enfim. Primeiro pela pesquisa, segundo eu acho que é importante essa sua, a partir do seu trabalho, da sua pesquisa, essa afirmação sobre esse folclore brasileiro, essa construção dessa nossa mitologia e de fato a gente valorizar ele, né? Como eu disse, ter isso como um caráter pedagógico mesmo, né? Para a gente poder ensinar as nossas crianças no processo de alfabetização. E nós estamos num contexto bastante difícil, bastante perigoso, inclusive, né? Em que tem a gente tem, enfim, figuras da política que tentam, tô pensando na questão da educação, e que tentam justamente trazer isso de uma conotação bastante negativa, né, porque há esse elemento, de uma ofensiva neopentecostal como um projeto de poder, e isso acaba sendo, retirando o direito
dessas gerações terem acesso a esse folclore, a esses elementos que traz essa questão da espiritualidade que você está trazendo, mas não é da religião em si, né, da coisa dogmática. E aí eu me lembro, Marina, muito eu não sei se ele ainda é o presidente da Associação Nacional, acho que é esse o termo, da neurologia, que tem um livro lançado, ele fez quando ele lançou o livro, ele foi ao Roda Viva em 2019, me lembrem aqui, gente, o nome dele, e ele escreveu um livro sobre os sonhos. E ele fala muito dessa retomada, inclusive, nossa, enquanto uma capacidade mesmo de ampliar a consciência nesse sentido de retomar o nosso conhecimento a partir dos sonhos, porque traz esse caráter lúdico, de ampliação de conhecimento nossa, eu quero muito lembrar o nome dele, e associar isso à ciência. Então me parece, a partir da sua pesquisa, do trabalho que você Siddhartha Ribeiro, obrigada, Pedro e Ana, obrigada, é ele mesmo, gente, olha só, tá vendo? Essa audiência é maravilhosa, vocês me ajudam muito. Eu sou, assim, eu vou pensando e esqueço o nome das pessoas, gente. E ele é da ciência, né, ele é neurocientista. Então, a gente pode associar as 2 coisas, porque não é uma coisa desmembrada, né. Essa dicotomia, essa forma muito separada de associar a pesquisa científica, de não associar, na verdade, a pesquisa científica a esse caráter lúdico, onírico, a construção do conhecimento, das vivências, que isso é inclusive um saber indígena e Uhum. também Nossa, sim. afrodescendente, né, e você consegue associar até essa filosofia. E a gente enquanto, brasileiros, eu acho, Marina, a gente pode conectar essas coisas todas, né. Então me parece que o seu trabalho e a partir do seu relato e, né, de como você se aprofunda nas pesquisas para poder trazer isso para suas peças, ele traz esse caráter, esse elemento, porque você é uma pesquisadora, você vem desse lugar acadêmico, mas você também é uma artista e você faz essa retomada. Eu acho que isso se aglutina, neurocientista, isso mesmo, gente. E você aglutina isso no seu trabalho, me parece, sabe, eu tenho um pouco dessa sensação aqui, eu estou interpretando isso, então você, por favor, me corrija aqui, eu não se é isso mesmo, se você tem um pouco desse entendimento também, mas eu acho que é isso. E eu acho que não tem nada mais brasileiro que isso, né, quando a gente fala do saber dos povos originários, do saber dos povos africanos que chegaram aqui, dessa confluência de saberes e de ciências, né, e quando a gente leva isso para a arte, eu acho que acaba indo para o teu trabalho de alguma forma, assim, sabe. Eu acho que inclusive a poesia tá nisso, assim, a beleza do seu trabalho acho que vai um pouco desse lugar, eu acho que não tem nada mais brasileiro que isso inclusive, né, de verdade. Então eu não sei se é isso, aqui eu tô fazendo uma interpretação, né, dessa questão toda, mas eu acho que me parece que tem esse lugar. E é o Siddhartha Ribeiro, é isso mesmo, gente, obrigada aí pela ajuda. Thalita, eu nunca pensei dessa forma, mas eu acho que eu não pensei porque eu concordo muito. Eu nunca separei, eu acho assim que ser brasileiro não tem como a gente não ser espiritualizado, ou não sentir as coisas através de conexões com a natureza, de impressões por afeto e amor, saber quem você ama às vezes está aflito, e ter um sentimento sobre isso, ter uma cura sobre isso. Ah, se você está sentindo assim, vou preparar uma coisinha para você. Tudo é espiritual, tudo é uma coisa. O nosso cotidiano, a nossa rotina, ela é muito voltada, né, para esse lado que eu não acho que é místico, pelo contrário, eu acho que é a nossa forma de viver e ela cura, e ela protege, e ela deixa a nossa imaginação viva e os nossos saberes, mas principalmente quando existe o apagamento cultural e vem muita influência ocidental, eu acho que é muito nocivo mesmo, sabe? Porque essa separação da ciência com os nossos saberes, as nossas plantas, os nossos alimentos, as nossas curas, a nossa forma de viver, separar isso, né?
como que eu posso dizer? Para mim, soa matar uma cultura, matar uma ciência também, né. Quando a gente vê que na Amazônia Totalmente. os povos indígenas construíram as árvores, né, aquelas árvores gigantes com os frutos e tal, e sabiam utilizar elas, como que não é picado por pernilongo, como que não pega certas doenças, como que não sei o quê. E quando a partir do momento que tem a invasão, portuguesa e europeia, holandesa, depois francesa, esses, por que que depois de muito tempo, né, um indígena morre? Pode morrer com uma picada, ao retornar à floresta, porque ele vão tirando dele a identidade dele. Pode ser que ele perca. Agora existe um resgate muito importante, maravilhoso, mas aqui no Mato Grosso do Sul, eu cresci ouvindo cada coisa triste, a gente vê muitos conflitos, a gente vê muitas guerras mesmo. Aqui é guerra, aqui é conflito bárbaro, né, de tirada do direito dos povos indígenas das suas terras. Então, nem sei, agora eu até me senti meio viajando agora, mas é muito triste e tirar do povo sua identidade, tirar deles sua ciência, sua forma de ver, a sua religiosidade, falar que isso não é factual ou que não merece ser considerado Não como é valorizado, né, não é ciência, é, né, é de menor, que não é conhecimento, então não tem é, tem esse entendimento mesmo, né, dessa coisa, muito cartesiana, sabe, de separar, é, né, que isso aqui é ciência, isso aqui não é e etcétera. Isso é uma reprodução mesmo da lógica colonial, né, então o apagamento cultural, ele é uma violência colonial. Né, e que ainda uhum, se perpetua, acho que você está num contexto aí no Mato Grosso do Sul, como você diz, né, que é de guerra, né, o campo brasileiro ele vive, eu até ia te perguntar, que você disse que, você quando você foi ver as artes rupestres na região aí do Mato Grosso, do Cerrado, se são latifúndios, se você tem que entrar, pedir autorização para as algumas são. fazendas, para poder entrar, Não porque são precisa mais de propriedade privada. autorização. Algumas não, né, o Templo dos Pilares, ele é um parque nacional, mas algumas são você, entra por dentro de propriedades privadas, né, sendo que a gente sabe que é um patrimônio da sociedade. Então, às vezes você tem lugares que você entra por porteiras, mas, por exemplo, uma coisa que eu achei muito única quando eu entrei lá, por exemplo, o guia, o seu Furquim, ele explicou pra gente que algumas, pinturas, algumas descrições, dá para ter uma resolução sobre o significado delas. Só que essa ponte não é feita, porque quem consegue ler essas pinturas são alguns povos originários. E Sim. a universidade, não sei como que funcionaria, não tem interesse em, de repente, os pesquisadores trazerem essas pinturas, tentarem trazer os povos até ali. É tudo muito difícil, é muito inacessível, o espaço você tem que chegar até um lugar muito distante, ele é bem no norte aqui do Mato Grosso do Sul, quase com Mato Grosso. Então, assim, você tem que ir até lá, você tem que conseguir se hospedar na cidade, que na época que eu fui, não sei como está agora, não tinha locais, não tinha muita opção para se hospedar mesmo, assim, a cidade é muito pequenininha. Tinha 3.000 habitantes, ou 5.000 habitantes, e muitas fazendas com 500.000 cabeças de gado. Então era uma coisa assim, e a cidade sem nenhuma, sabe, assim, podia ter muito mais potencial turístico para a Claro. comunidade e tal. Eu não sei como que tá agora, eu preciso voltar para lá. Eu já tentei fazer alguns projetos, eu queria muito que lá tivesse projetos de arte rupestre na cerâmica, para a comunidade local. Eu acho que isso seria muito importante para o desenvolvimento criativo deles por lá, a economia também, termos liberais, né, mas é isso. Mas É. é isso. Deixa-me ler aqui alguns comentários que foram chegando, acho que tem até uma pergunta aqui para você. O Cláudio diz, né: "Deixamos de faturar uma nota e um monte de cultura por conta do descaso museo-paleonto-arqueológico". Também aqui o Alad, não sei se é assim que pronuncia, hein, gente, O Aded. o Aded, o Aded. Diz: "Aguardando para escutar a Marina Torrecilha, muitas expectativas e muita admiração".
A Ana Pereira aqui me ajudando, porque eu fiquei na dúvida, porque a Niede, ela é franco-brasileira, né, mas é que ela nasce no Brasil, aí ela foi para a França após o golpe de 64. Então é isso. Também aqui a Fabi Martins diz: "Conheci o trabalho da Marina a partir do tabuleiro de xadrez, me apaixonei desde então, fico encantada com cada peça que ela lança, sou profunda admiradora". Também aqui a Ana Pereira falando da cerâmica, né, que é produzida na Serra da Capivara, que é lindíssima também. Aqui a Laila Amaral diz: "Esse conjunto, me lembra também o trabalho da artesã Noemísia Batista de Santos, de Caraí, Vale do Jequitinhonha". Pablo Antunes, aqui ele que está fazendo uma pergunta: "Marina", diz ele, "consideras que seu trabalho é um tipo de renascimento? Os europeus desenvolveram a arte resgatando gregos e romanos. Muito bom resgatar os nossos povos originários". Eu não sei descrever muito bem, é uma busca. É uma busca por identidade, por respeito à natureza, por respeito à nossa terra, à história da humanidade até aqui, e poder, com certeza, fazer com que no futuro, que nem a Niede fez, né, não me comparando, pelo amor de Deus, nossa, nada a ver, mas poder, influenciar outras pessoas a entrarem no universo do folclore, a entrarem no nosso mundo, nos nossos biomas e se encantarem, não como a gente aqui e eles lá, né, e sim a gente como um todo. Muito, mas é um ponto interessante que o Pablo Antunes trouxe aqui, né, Aham, partindo dessa lógica, né, de que eles, o Renascimento ele trouxe ali os gregos, né, e essa arte, enfim. A Laila Amaral também diz aqui da mestra, Maria Lira Marques também, muito bom, ela está falando de algumas, acho que de algumas artesãs, né, algumas, artistas. Aqui ela complementa: "O barro, cerâmica, conecta muitas culturas. Acho que é um dos materiais mais bonitos que a humanidade utiliza da natureza". Aqui também falando sobre você, a Fabi Martins, que você é artista, artesã e pesquisadora. E aí o Pedro Natan diz: "Uma pesquisa muito difícil, boa parte desse conhecimento faz parte da tradição oral". Também aqui a Laila, que comenta, né, tem críticas sobre tratar a espiritualidade e cultura de povos originários como folclore, então acho que isso é um assunto uhum, delicado mesmo. E sempre essa atribuição do folclore como algo ali caricato, né, como menos uhum, ciência, né, como uma coisa ali uhum, mais apenas lúdica, né, que não tem um uhum, conhecimento, não tem um saber ali, então sempre trazendo uhum, esse lugar, assim, sabe, "Ah, isso aqui não exatamente, é isso", né, que tem só esse, sabe, esse exatamente. traz esse caráter, assim, de ser caricato. Uhum. Exatamente, Isso é para esse o mim é uma problema. forma de, pois é. E você percebe isso, assim, na sua pesquisa, no seu levantamento, na forma inclusive que da relação, assim, com as pessoas quando você faz os teus trabalhos, assim, ou na sua percepção mesmo, né, a partir das suas criações? Sim, eu tento muito também me pôr no lugar do outro, porque de certa forma a gente se identifica, se conecta com alguns sentimentos, né. Né, a gente tem uma escola que, por exemplo, eu sou artista, eu nunca fiz aula de artes, eu nunca estudei o folclore a fundo, eu nunca estudei as etnias que estão no meu estado. Eu nunca estudei a língua deles, eu nunca estudei os costumes deles, as espiritualidades deles. E eu acho que isso tudo não é uma caixinha que precisa ser mantida fechada, guardada e protegida. Eu acho que a gente tem que, na verdade, proteger e entender que isso é o Brasil. E isso não pode ser perdido. Isso precisa ser homenageado, isso precisa ser respeitado. Era isso que eu tento trazer na minha pesquisa. A palavra folclore, infelizmente, está muito maltratada. Ela não representa o que a gente de primeira sente, né, no senso comum, folclore é que nem você falou, tipo, não é nada. Folclore, eles são religiões, espiritualidades, ele engloba tudo de um povo. Folclore japonês, folclore chinês, qual que é o folclore
indiano, qual que é o folclore brasileiro. No Brasil, isso é tratado de uma forma pejorativa. Ah, folclore. Tipo, na faculdade, inclusive, eu não estudei o folclore de uma forma que nem lá, na história de arte brasileira, a gente estudou alguns nomes, foi um período curto, só um semestre, a gente estudou muito mais história da arte europeia. Então, a gente ama, vive imerso em folclores de outras culturas. Quando é no Brasil, é sempre muito mais delicado, é muito difícil. Porque eu entendo, inclusive, por exemplo, a gente não querer se associar a uma palavra que diminua nossa cultura. Você ter sua cultura dizimada, porque, né, a gente sofreu, os povos originários sofreram genocídios, ter sua cultura apagada. E aí, aí vem um branco e fala, quer saber sobre a sua cultura, e você vai sentir que pode confiar nele, depois de tudo que sua história viveu, que você passou, né? Então você não vai querer confiar, nem querer que sua história seja anexada a um nome que no seu país ele é tido como não sério. Então esse é um pouco da corda bamba que eu tô. Porque eu não sou folclorista, mas eu pesquiso folcloristas, eu pesquiso pessoas compromissadas com as nossas lendas, os nossos mitos, as nossas religiões. O Brasil, ele é uma nação que convive com santo, espírito, deuses e orixás. Então, assim, a gente precisa entender que tudo isso faz parte do folclore brasileiro. Pelo menos é a forma que eu tô me encontrando nessas pesquisas, porque eu entrei querendo entender, eu também não sabia. Eu achava a palavra, sempre me encantei, assim, nunca tive problema com essa palavra, eu achava sempre encantadora, mas eu sei que ela é diminuída, porque eu, como artista, a arte também é desvalorizada. Então, eu já venho de um papel difícil, porque na escola eu não era a melhor aluna, eu era mediana, e não tinha como eu me provar no mundo, porque eu não tinha matéria de artes, eu não tinha como, eu não gostava, assim, achava muito chato, matemática, física, tudo era sempre muito mediano. Então, na arte, você se provar, mostrar que ela é importante, que ela tem um valor cultural, de literatura, ela não é uma coisa para estar ali na estante só decorando, ela tem uma história por trás, ela traz um significado, ela traz uma presença e um tempo de uma pessoa de ter feito aquilo ali. Aqueles sentimentos, toda aquela vivência daquela pessoa criando aquela peça também está ali. Uma intenção, um estudo, o que eu vou pôr de cores, quais vão ser as formas. Então, realmente, a palavra folclore vai ser um desafio e eu estou na intenção maior, que é a de fazer a gente se apaixonar pelos nossos contos, a gente entender que ele é representação dos nossos símbolos, dos nossos ancestrais, das nossas danças. É maravilhoso. Folclore, lenda, mito, religiões, tudo isso é maravilhoso. E plural, né? Quando é plural, não quando é uma religião oprimindo as outras. Perfeito, é isso mesmo. Eu vou ler só mais alguns comentários aqui então, até para não tomar mais o seu tempo. Tranquilo. Aqui, olha só, o Silvio Novaes, acho que ele traz uma lembrança importante aqui, né? Folclore, etimologicamente, significa sabedoria do povo. O Cláudio dizendo aqui também, Akira Kurosawa fez maravilhas com o folclore japonês, cinematografado, há de se ter personalidade, no mínimo, para fazê-lo sem subserviência. E é isso. Deixa eu colocar aqui, gente, tem algumas pessoas que eu vi aqui no chat da nossa audiência que passaram a seguir já o Copa de Barro. Por que esse nome, Copa de Barro, Na Letícia? época, eu pensei, Copa, Marina, Copa, desculpa. não, tranquilo. Copa significa copo também, e também copa de árvore. Então eu pensei, copa de barro, uma árvore de barro ou uma caneca de barro. Muito legal, gente. Tá aqui, ó, esse é o perfil da Marina no Instagram, aí tem vários vídeos, né, como esse que eu mostrei, né, do xadrez do Saci e da Yara. Tem todo um trabalho que ela vai desenvolvendo, é lindíssimo, dá para ficar um tempo, assim, né, olhando, apreciando, dá vontade de comprar tudo.
E aí ali tem todas as informações, tá, para quem quiser comprar, adquirir, fica aí para vocês então. E maravilhoso, Marina, olha, realmente, assim, parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, né, pelo que você desenvolve e acho que pela reflexão toda que acaba estabelecendo e eu realmente acredito que, também é um elemento pedagógico, né, você pega um jogo de xadrez, você pega um jogo de, né, um bule e algumas canecas, e você pode adentrar mesmo para um conhecimento, para um saber, para você saber, né, da nossa mitologia, do nosso folclore, que é a nossa história, é a nossa identidade, é a nossa sociedade como um todo mesmo. Então, para mim também me remete a esse caráter pedagógico, né, para além de ser lindo, que é o mais legal, né, porque é bonito e você pode aprender. Acho que a arte ela vai para esse lugar mesmo. Então, te agradeço mais uma vez por vir até aqui, por conversar com a gente. Seja sempre bem-vinda ao Cultura Brasileira e sucesso no seu trabalho e nos próximos tabuleiros de xadrez aí que eu vou acompanhar e vou divulgar aqui sempre que possível. Thalita, muito obrigada de coração pelo convite, pela recepção calorosa, pela luta. Tamo junto. Obrigada a todo mundo que assistiu. É isso. Obrigada pelo carinho, pelos elogios. Vamos seguindo aí, fazendo o Brasil um lugar melhor, porque tá difícil. Mas vamos Tá conseguir, difícil, vamos mas a junto. gente tá aqui, é isso aí. Estamos aqui, Isso aí. resistindo e existindo. Obrigada, Marina. Valeu, até a Obrigada, próxima. Thalita, valeu. Tchau, Boa tchau. noite.